Olá, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre doenças reumatológicas relacionadas a problemas de visão, tá? Em breve a doutora Lorena já vai entrar e queria falar em relação às motivações, né, de por que, né, fazer uma conversa, um bate-papo sobre doenças reumatológicas e problemas de visão. Bom, a doutora Lorena já está chegando, vou fazer o convite aqui para que ela faça. Bom, as doenças reumatológicas são doenças bem comuns no nosso dia a dia, tá? E no consultório, boa noite, doutora, Olá, tudo bem? Tudo tudo certo, bem? Wilson? Boa noite, tudo Tudo bom? jóia. Boa noite. Então, eu estava começando a falar aqui com o pessoal, enquanto eles estão entrando, sobre a motivação, né, desse bate-papo, né? Eu já tenho feito algumas lives já com alguns outros colegas, né, de outras especialidades, que eu acho muito importante a gente entender o paciente como um todo, né, e ver as relações que existem entre as diversas partes do corpo e, consequentemente, a importância desse atendimento, muitas vezes com a participação de outra especialidade, né? Por exemplo, na minha especialidade é muito comum o paciente ter o olho vermelho, né? E aí muitas vezes a automedicação acontece, né? O paciente com olho vermelho, a primeira coisa que pensa é: estou com conjuntivite. Vou usar o colírio que a minha vizinha usou, que eu usei há 10 anos atrás, que não sei, que deu certo e vamos usar de novo. Só que nem todo olho vermelho é conjuntivite. E aí que está, porque existem algumas causas de olho vermelho que são muito graves, que podem inclusive levar à cegueira, se não for descoberto e tratado de uma forma adequada o quanto antes, né? Então, assim, por exemplo, já chegou no meu consultório, paciente com olho vermelho, tem olho vermelho faz tempo, aí você examina, tá lá, assim, com algum problema de visão, com óculos, alguma coisa, mas você presta um pouquinho mais de atenção, você percebe que essa paciente, por exemplo, tem um problema nas mãos, a mão um pouco deformada, que se queixa de dores nas articulações, e nesse momento, como é um caso real que eu já atendi, a gente descobre que esse paciente tem artrite reumatoide. E que não adianta você tratar o olho se ele não tomar os medicamentos e não tratar a sua doença de base, que no caso é a artrite reumatoide, né? Por isso, eu fiz o convite para a doutora Lorena, eu fiquei muito feliz que ela aceitou, porque hoje nós vamos falar de doenças reumatológicas relacionadas à visão, certo? E assim, é muito comum o pessoal perguntar e falar, né? Eu tenho reumatismo no sangue, eu tenho um problema de reumatismo, mas muitas vezes a pessoa não conhece a especialidade, né, doutora? Então, por isso, gostaria que você falasse um pouquinho, primeiro se apresentasse, né? E depois dissesse o que, que é o reumatismo no sangue, o que, que é o reumatologia. Tá dando uma travada no seu vídeo aí, Lorena. Voltou. Aham. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Lorena, eu sou médica reumatologista. Fiquei muito feliz com isso, porque é bem bacana esse tema e a gente vê isso com bastante frequência. Às vezes o paciente não se dá conta que uma doença está ligada à outra, né? Sangue. Então, essa doença é uma especialidade que a gente trata. Lorena, eu acho que tua conexão não está muito legal. Talvez fosse interessante você reconectar. O que, que você acha? Sim, pode ser, pode ser. Tá? Aqui para mim, Eu aqui vou. para mim não Isso. travou. Tá tudo bem? Aqui tá travando. Então tá, Tá vamos fazer o seguinte, travando. vamos sair, confirma se o Wi-Fi tá certinho e já entra de novo, tá bom? Tá joia. Tá bom. Tá. Tá.
Então, pessoal, enquanto ela vai reconectando ali, desculpa, a conexão não estava legal, vou falar outro caso também que eu atendi recentemente sobre doenças hematológicas, né? A doutora Helena vai falar de mais doenças hematológicas, mas existem doenças que também são doenças de olho seco, que a pessoa chega com queixas de irritação no olho, olho vermelho, e isso muitas vezes também é provocado por um descontrole de uma doença reumatológica, né? Como eu disse, não adianta, às vezes você trata o sintoma, né? Você trata ali com colírio, às vezes algum medicamento, mas não melhora porque tem a doença de base atrás, né? A doença que você precisa tá tratando, né? Então, é importante nesse momento o compartilhamento, entrosamento das duas especialidades, né? Da reumatologia e da oftalmologia. E qual que é a importância disso para a parte reumatológica? Existem algumas doenças que podem fazer vasculites no olho. O que é uma vasculite? É uma inflamação dos vasos. Essa inflamação dos vasos podem prejudicar o desenvolvimento ali, vamos dizer assim, o funcionamento da visão de uma forma geral. Fazem, às vezes, sangramentos, às vezes, obstruções vasculares, isquemias, ou seja, morte de tecido nervoso da retina, e tudo isso pode prejudicar a visão de uma forma irreversível. Então, assim, um olho vermelho pode não ser uma conjuntivite. E, assim, uma das principais diferenças, se é que a gente pode dizer assim, de conjuntivite para doenças de olho vermelho causado por doenças hematológicas, a maioria delas a gente conhece como uveites, seria a questão de que a conjuntivite ela não afeta de uma forma importante a visão de uma forma duradoura. É como um sim, um embaçamento, né? Mas eu estou convidando aqui de novo a Lorena, vamos ver se vai dar certo. Então, é comum a pessoa com conjuntivite ter um embaçamento, mas ela pisca um pouco, usa um colírio lubrificante, melhora, né? Estava explicando a diferença de uveíte e conjuntivite em termos de sintoma, Lorena, que a conjuntivite embaça um pouquinho o olho, mas você pinga um colírio ali, um lubrificante, pisca um pouquinho, ela melhora. A uveíte muitas vezes não, ela deixa uma visão que pisca, não melhora, que dá dor, que dá aquela vermelhidão importante, né? Mas voltando ao que você estava falando, continue. A questão da especialidade e sua apresentação. Uhum. Desculpe aí, tá? Se tiverem algum problema, vocês me avisem. Tá bom. Então, tá? A reumatologia é essa especialidade que cuida das doenças do reumatismo, digamos aí, do sangue, né? Além artrose, fibromialgia. Mas pensando relacionado com as doenças que causam olho vermelho, o reumatismo do sangue envolve tudo que tem aí de autoimune, tudo que o nosso organismo se volta contra ele mesmo, né? Então, entra aí artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, e então isso tudo que a reumatologia aborda. Pensando nos casos até que a gente comentou, muitas vezes o paciente chega para mim com queixa aí de dor lombar, né? Ah, tenho dor nas costas há muito tempo. E durante a investigação, eu vou perguntando: tem dor em outros lugares? Tem com frequência olho vermelho? Ele fala: tenho, direto eu tenho conjuntivite. Aí eu falo assim: você já chegou aí no oftalmo? Não, eu vou lá, pingo um colírio por conta própria e melhora. Só que ele não sabe, ele não tem essa noção de que o que a doença dele das costas tem a ver com a doença dos olhos, né? Então, é muito comum eu receber pacientes que não têm essa noção ou pacientes que cheguem já encaminhado pelo reumato, porque a primeira queixa, pelo oftalmo, porque a primeira queixa foi olho vermelho, para investigar as articulações, e o contrário também é presente. Às vezes eu começo a tratar uma articulação, começo a tratar uma artrite ou uma espondilite, uma dor nas costas, e com o passar dos anos, ele acaba desenvolvendo olho vermelho. Então, eu já vi esses dois casos aí no consultório. É uma situação bem comum mesmo entre as duas especialidades. Inclusive, no decorrer da nossa conversa aqui, nós vamos falar um pouquinho genericamente de tratamento, e algo que está sendo falado muito hoje, né, a tal da cloroquina, né,
Isso. o uso da cloroquina para tratamento de doenças já há muito tempo sendo usadas e com resultados bons. E também vamos falar de corticóide, então vai ser um bate-papo muito legal, né? Vocês que quiserem pode fazer perguntas ali, tá? Eu vou bloquear um pouquinho aqui os comentários para não ficar passando na frente aqui do rosto da doutora Lorena, mas tem embaixo aqui tem a interrogação que você já pode mandar a pergunta se você tiver alguma específica, e mais para frente nós também liberamos para que todos possam participar, tá? Então, as doenças reumatológicas que eu me deparo mais comum no consultório são da seguinte situação. Às vezes chega um adulto jovem, mais ou menos 40 anos, chega para mim falando, olha, meu olho está vermelho direto, eu sinto dor e eu senti que a visão piorou. Aí você examina, você vê que não é uma conjuntivite, não tem secreção, aí você vê que tem alguns sinais que são específicos durante o exame lá, algumas inflamações que são bem típicas de quem tem uma uveíte, uma inflamação, uma estrutura mais interna do olho. E aí você começa a fazer algumas perguntas e é muito comum, você acaba descobrindo, não, eu realmente tenho umas dores aqui nas costas, tem alguém com reumatismo na família, meu avô tinha um problema, não sei direito o que era, a coluna dele era torta, e descobre uma das doenças, que é a espondilite anquilosante, tá? Que é uma doença que a doutora Lorena pode falar um pouquinho mais a respeito, mas que também tem uma prevalência até importante, pelo menos a gente vê alguns casos aí no dia a dia no consultório. O que você percebe no dia a dia do teu consultório sobre a espondilite? E qual que seria o problema de não descobrir e não tratar uma espondilite também, Lorena? Uhum. Então, a espondilite Anquilosante. faz parte, isso, a espondilite anquilosante faz parte aí desse grupo de reumatismo no sangue, né? Que não é só uma doença específica, e são várias. Então, às vezes as pessoas acham que é só uma doença, e não é, são várias. No caso, a espondilite anquilosante, que ela é muito comum em homem jovem, né? Que ela causa uma dor nas costas que o paciente acorda com a dor, né? Não é diferente daquela dor nas costas que o paciente trabalhou o dia inteiro e ficou com dor no final do dia. Uma dor, principalmente, que ele acorda já com muita dor, travado e com os movimentos que vai melhorando, né? Só que ela não fica só ali nas costas, né? Ela pode acometer as outras articulações, punhos, joelhos, tornozelos, e tem aquelas manifestações que a gente fala sem ser da articulação. Então, no caso, pode dar alterações cardíacas, essas alterações oculares que são bem comuns, né? Que às vezes o paciente acha que não tem a ver com a doença dele de base. E é muito comum eu ver assim, paciente com espondilite, que já, hoje mesmo no consultório, um paciente que ele rodou 10 anos, vários especialistas, assim, pedindo ressonância de coluna, raio-x e dor, tomando vários anti-inflamatórios, não melhora. Até que foi feito, né, o diagnóstico de espondilite. Então, às vezes, o paciente sofre muito porque toma anti-inflamatório, vai trocando de medicação com pouca melhora e não descobre o que ele tem, né? E as consequências de não tratar ou do diagnóstico tardio, a gente vê que o paciente perde toda a mobilidade da coluna, né? Então, ele não consegue rotacionar mais o pescoço, ele não consegue fazer vários movimentos. E no caso aí, pode correr o risco de ter, no caso, uveíte grave, principalmente aí na espondilite, que a gente fica bastante preocupado. Beleza. Também na espondilite, né, as complicações oculares, além da uveíte, que é essa dor, essa inflamação, dependendo do avanço dela, a pessoa pode ter lesões definitivas, né? De tanto que inflamou o mecanismo de abrir e fechar da pupila, ele pode ser prejudicado por uma cinéquia, que a gente fala, que é quando ela gruda no cristalino, ela fica com o olho assim, não responde mais o estímulo de foto, de luz, né? E por isso acaba também comprometendo a visão. Sem contar que pode levar a outras, como vasculites, isquemias, etc. Né? Então, é importante essa doença nesse sentido. Existem outras, né, como artrite reumatoide, que eu acredito que seja talvez até mais comum, e por incrível que pareça, ainda com um diagnóstico muitas vezes tardio. Já. Pacientes às vezes chegam, que nem eu falei, eu fiz um diagnóstico recente de uma paciente que chegou com a mão toda deformada já. Isso porque demorou para fazer o diagnóstico. E ela vai dando sinais, né, Lorena? O que você pode falar mais assim também para a gente dessa doença da artrite reumatoide?
Então, a artrite reumatoide, eu acho que é uma das doenças aí mais famosas, né, da reumatologia, e que muitas vezes o paciente sofre e não acaba conseguindo ajuda logo, né? Então, ela acomete principalmente as articulações de mãos, de punhos, e começa a inflamar, o paciente sente muita dor nas mãos, e realmente o paciente acorda de manhã com as mãos inchadas, travadas, e demora aí quase até a manhã toda para ir voltando ao normal. E muitas vezes ele, no começo, não vê tanta deformidade, mas com o passar, começa a ter atrofia da mão, né? Perder a musculatura e os dedos entortam mesmo, né? A gente vê muito frequente os dedos entortarem. Então, ele começa a perder totalmente aquele movimento normal das mãos, os dedos entortam. Então, agora está sendo mais divulgado a doença, então a gente começa a pegar pacientes antes de ficar com essa sequela. Mas pacientes mais idosos acabam já vindo para a gente com bastante sequela. E além das manifestações articulares, né, pode também dar alterações cardíacas, que a gente sempre tem que ficar de olho, que aumenta bem o risco cardiovascular, né, de pacientes que têm artrite reumatoide, já é um fator de risco a mais. E o olho, né? Então, é muito comum até o paciente reclamar de muito de olho seco. Então, outro tipo de reumatismo que tem muito a ver com a artrite reumatoide é a síndrome de Sjögren, que faz muito olho seco, boca seca, né? Até mucosa, vagina seca. E tem alguns casos que eles estão muito... A gente fala que é secundário à artrite reumatoide. Então, o Sjögren é um paciente com artrite reumatoide e que tem alguns anticorpos para síndrome de Sjögren. Então, ou às vezes é só secundário ou é primário, né? Síndrome de Sjögren isolada, mas é bem comum essa associação e o paciente fica assim com o olho muito seco e ele não percebe, ou às vezes pode ter até olho vermelho, ele fala que ele tem que ficar pingando, ele mesmo às vezes pinga colírio sem saber que tem uma relação, né? Então acho que isso é um principal, assim, que é o que a gente vê mais frequente, a artrite reumatoide com síndrome de Sjögren, com olho seco. Bacana. A gente já tem uma pergunta aqui, Lorena, para você. A Mariana mandou uma pergunta assim: ó, minha filha tem 9 anos e reclama muito de dor nas articulações, que eu encaro como crescimento rápido, e sempre tem coceira nos olhos. É acompanhada por um pediatra. Seria interessante levá-la a um reumatologista por causa dessa queixa dela? O que você acha, doutor? Então é muito difícil a gente só, assim, imagina criança com dor nas pernas, dor nas articulações, é dor do crescimento. Mas não, tem a artrite idiopática juvenil, né, que é a artrite na infância, que manifesta nessa idade, pode fazer inflamação nas articulações e causa, sim, alterações na visão. E muitas vezes, porque a criança, ela não vai perceber, ela só reclama que o olho tá seco, que tem areinha no olho, ela não se dá conta se está tendo perda de visão, borramento. Então, a artrite na criança, inflamação na junta na criança, é igual encaminhar para o oftalmo, né? A gente sempre encaminha, porque às vezes a criança não percebe se está tendo alguma alteração. Não é igual o adulto que ele fala, tô com dor, tô tendo borramento visual, tudo isso. Então, a artrite na criança, a gente tem que ficar atento e tem que sempre encaminhar para o oftalmo. Muito bacana. Bom, falando ainda das doenças reumatológicas, né? A gente também poderia falar um pouquinho sobre o lúpus, né? O lúpus também faz a síndrome do olho seco também, né? E existem algumas outras alterações, né? E o lúpus existem vários tipos, inclusive com casos graves que podem até mesmo fazer alterações renais e até mesmo levar à morte em casos mais graves, né? Lorena, conta um pouquinho de lúpus. Acho que é uma doença que só se alguém conhece alguém que tem, senão a pessoa geralmente não sabe muito sobre essa doença, né? Pouco divulgada, né? Então, o lúpus é uma doença séria, uma doença grave, e ele gosta de mulheres jovens, né? Então, quem acha que reumatismo é só coisa de idoso, não é. Reumatismo acomete mulheres jovens também, homens jovens. No caso, o lúpus predomina em mulheres jovens, em torno aí de 20 aos 40 anos, porque ele é na faixa da idade fértil da mulher. Então, ele pode acometer qualquer órgão. Ele é uma doença muito rica. Então, pode acometer as articulações, causando inflamação, artrite.
pode acometer a pele, causando lesões de pele, muita queda de cabelo, feridas na boca, aquele rache que parece uma borboleta no rosto, né? Asa de borboleta que a gente chama, é muito frequente. Digamos que esse é o lúpus leve, né? Quando acomete só articulação e pele. Mas tem os casos mais graves, que aí pode acometer coração, pulmão, pode causar depósito, os anticorpos vão lá, se deposita no rim, pode levar, o paciente começa a perder muita proteína, a urina começa a ficar com muita espuma, então começa a lesionar o rim. Então tem mulheres que descobrem o lúpus pelo rim, que a primeira manifestação foi pelo rim, começou a modificar o xixi, começou a ficar muito inchada, a pressão começou a subir, né? E outra coisa que está muito relacionada com lúpus é problemas para engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar, a gente tem que ficar atento, porque tem alguns anticorpos que faz com que as mulheres tenham abortos de repetição, ou tenha partos prematuros, né? Tudo isso a gente tem que investigar e tem que pensar no lúpus. Anemia, que ninguém descobre a causa, plaqueta muito baixa, que ninguém descobre a causa, sempre lembrar do lúpus, que ele pode sim acometer qualquer órgão. Bacana. Falando de doenças reumatológicas sem dizer tratamento, né, eu me deparei com alguns pacientes que fazem tratamento de lúpus e acompanhamento oftalmológico com dificuldade de encontrar cloroquina, né? E assim, isso aconteceu bastante, acho que isso aí todo mundo ouviu falar, tanto é que o medicamento que antes era facilmente comprado, até sem receita, né? Agora é mais controlado, e assim, se tornou algo que, na verdade, até virou, de certa forma, comum ali, né? A pessoa, eu vou tomar cloroquina para fazer prevenção de coronavírus, outras coisas, mas é um medicamento, né? E todo medicamento tem seus efeitos colaterais, tem vantagens, desvantagens, e é difícil analisar qualquer coisa nessa situação em relação específica a caso do coronavírus, na minha opinião, porque nós estamos no meio do furacão, né? Qualquer tipo de estudo é muito, né? muito difícil de validar, né, com o tempo que nós estamos fazendo no momento. Mas o que a gente sabe é que para doenças reumatológicas, né, a cloroquina tem sim uma função importante para muitos casos, mas também tem efeitos colaterais, né? Na oftalmologia, um principal efeito colateral que a gente vê é a maculopatia, né? A alteração da mácula, da região da retina, por causa da impregnação da cloroquina, que faz uma alteração numa estrutura muito nobre do olho, que é responsável pela visão de nitidez, de detalhes, né? E que muitas vezes é reversível. Geralmente está relacionado à dose, a tempo de uso, né? Mas às vezes a pessoa tem mais sensibilidade, isso é uma forma até meio precoce. Mas conta um pouquinho do dia a dia da reumatologia e o uso da cloroquina, então, Lorena. Vamos falar um pouquinho desse medicamento, né? Nós, os reumatologistas, usamos mais a hidroxicloroquina, né? Que é uma cloroquina, digamos, um pouco mais moderna, que é para ter menos efeitos colaterais em relação ao olho, mas ainda a gente vê que tem bastante, né? A hidroxicloroquina ela é muito usada, então, assim, todo paciente com lúpus tem que usar hidroxicloroquina. Só se ele não tolerar, né? Só se tiver algum efeito colateral. Porque, caso contrário, no lúpus ele é excelente, a hidroxicloroquina. Ela melhora, evita ter tromboses, melhora o perfil até lipídico dos pacientes, evita com que os pacientes fiquem com a doença em atividade. Então, a gente fala assim, que hidroxicloroquina tem que estar na água do paciente com lúpus. Ele tem que tomar. Se o paciente não está tomando, a gente tem que perguntar por quê. Se é porque teve algum efeito colateral. Então, ele tem um ótimo efeito para os pacientes com lúpus. Eles controlam também, ele tem um efeito de diminuir a inflamação articular, melhora as lesões de pele e tem todo esse efeito em questão do colesterol e de evitar tromboses, evitar que a doença entre em atividade. Na artrite reumatoide, a gente também usa a hidroxicloroquina nos casos aí de artrite mais leve. Nos casos de artrite mais grave, ela não é tão eficaz. Aí a gente prefere o metotrexato, né? Mas, assim, quando é aquele caso mais leve de artrite e lúpus, todos os pacientes, independente se é leve ou grave, todos tomam hidroxicloroquina.
E aí a gente tem esse cuidado, né? Então, antes de eu iniciar a hidroxicloroquina, eu peço avaliação do oftalmo para ver como que já está o olho dela para receber esse medicamento. E depois eu peço anualmente, né? Todo ano, pelo menos uma vez ao ano, que vá no oftalmo. Então, esse é o cuidado maior que a gente tem, que, ao meu ver, é o que é mais frequente. Assim, os outros efeitos que está sendo muito divulgado na mídia, de arritmia, ao meu ver, é raro. Assim, não tive muitos pacientes que tiveram alterações cardíacas. O principal, assim, é a questão mesmo da maculopatia. E outro efeito colateral da hidroxicloroquina, que às vezes as pessoas não se atentam, é que ele faz uma impregnação na pele. O paciente que toma hidroxicloroquina, ele, com o passar do tempo, ele fica com uma pele mais acinzentada. Algo assim, né, que não causa nenhum problema, mas dá um leve escurecimento da pele. É bem isso daí, né? Entre as doenças reumatológicas, também um medicamento que costuma ser muito comum, né, que também tem interações com a parte oftalmológica, é o corticoide, né? O corticoide, ele tem o seu papel e é importante, só que é muito comum também a pessoa chegar no consultório oftalmológico falando assim, olha, eu depois que comecei a tomar corticoide, eu engordei, eu enchei, eu não sei o quê, papapá, um monte de efeito colateral que ela acredita que seja só do corticoide, muitas vezes não é só do corticoide, né? Mas também, como qualquer medicamento, tem o custo e o benefício, o risco e o benefício, né? Mas na parte oftalmológica não pode deixar de falar também dos riscos, que quando é necessário, às vezes, algumas vezes tem que ser orientado e tentar trocar, né? Na parte oftalmológica, Lorena, né, o corticoide, ele de uma forma geral, ele pode alterar a questão da pressão ocular, desenvolver cataratas, alguns tipos de cataratas são mais comuns com o uso de corticoide, né? A gente sabe que indiretamente corticoide pode levar também a alterações glicêmicas, alterações de outros órgãos do corpo e também alterar a visão, mas de uma forma secundária, né? Mas o corticoide também é um medicamento que tem o seu papel e sua importância, muitas vezes é necessário, né? Como que fica a aplicação do corticoide nas doenças de uma forma geral, Lorena, no seu dia a dia, né? Mas para a gente saber que realmente tem ou não necessidade, se muitas vezes é possível trocar por outros, né? Existem opções, né? Então, reumatologista gosta bastante de corticoide, mas a gente tende agora a tentar tirar o máximo possível. Então, deixar o mínimo necessário, né? Porque por causa de tantos efeitos colaterais. Então, a gente tenta aí deixar o mínimo necessário. Tem algumas doenças que dá pra gente ficar muito tempo sem corticoide, mas tem outras que não tem como. Então, por exemplo, um paciente lúpico grave que está acometendo o rim, né? Esse paciente, ele geralmente precisa de uma dose muito alta de corticoide, aí, por exemplo, 60 miligramas por dia, né? Nesses casos, a gente tenta ir reduzindo aos poucos o corticoide, tenta colocar aqueles poupadores de corticoide, né? Methotrexato, azatioprina, porque a gente quer que reduza o corticoide. A gente sabe que faz mal, que aumenta a pressão, aumenta a glicemia, dá glaucoma, catarata, então a gente tenta tirar o máximo. Tem doenças que não tem mais tanta necessidade da gente usar corticoide. Antigamente, a artrite reumatoide era igual o uso de corticoide. Hoje, não é mais assim. A gente usa muito pouco corticoide na artrite reumatoide, pensando aí na questão articular, e por pouco tempo, só no início de tratamento, e depois a gente tenta tirar o máximo possível para o paciente ficar ali só com methotrexato, só com uma medicação para a doença, tentar ao máximo tirar esse corticoide. Então, é muito comum, às vezes, o paciente não se atenta que ele está tomando corticoide. Ele vai lá, manda um manipulado que tem lá 2 tipos de anti-inflamatório, que tem um corticoide, e ele não percebe que ele está tomando corticoide. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que se atentar, não só para o ganho de peso, né? Pela retenção e também por todos esses outros problemas que pode causar. Osteoporose, o corticoide faz muita osteoporose, então temos que tomar esse cuidado. E também é frequente a vista, assim, paciente com glaucoma, com catarata, que às vezes está usando corticoide e não sabe, né? Então, assim, tem que ver certinho por que está usando corticoide, por quanto tempo que está usando, a gente tenta tirar e o objetivo é deixar o paciente sem corticoide.
se a gente conseguir. Eu liberei aqui os comentários, Lorena, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa, né? Mas, assim, é importante a gente salientar, né, reforçar que esse diagnóstico precoce, essa interação entre as especialidades, muitas vezes é fundamental para um bom tratamento, né? E também para uma recuperação adequada, né? Reforçando que nem todo olho vermelho é conjuntivite, né? Então, se você está com o olho vermelho, está com o olho irritado, se você está sentindo isso e não está melhorando, isso é necessário passar por uma avaliação oftalmológica o quanto antes, porque pode ser algum outro problema. Ah, uma coisa importante aqui, uma coisa legal que eu queria compartilhar com vocês aí. Depois que começamos com essa crise aí da pandemia, do coronavírus, teve uma coisa que mudou bastante aqui no consultório, eu acho que talvez até para as outras especialidades também. Antes era muito comum a gente atender conjuntivite, tá? Conjuntivite, toda semana tinha um paciente, dois por dia, às vezes vários por semana. Só que de março para cá o número de conjuntivite diminuiu bastante. E por que que é isso? São os nossos cuidados, né? Nós estamos cuidando muito mais da nossa higiene, com álcool gel, usando máscara, evitando aglomerações, né? Tudo aqueles fatores que são de risco para a conjuntivite, né? A conjuntivite ela é transmitida basicamente com as mãos, quando nós levamos as nossas mãos aos olhos, né? E a partir do momento que você não coloca mais a mão nos olhos com medo do coronavírus, ou que você limpa bem a sua mão com álcool gel, por causa dele também, você também está cuidando da saúde dos olhos. Né? Olha que coisa bacana. Não podia ter só coisa ruim, né, diante de tudo que está acontecendo aí também, né? Só para compartilhar uma curiosidade que a gente vê no dia a dia do consultório atualmente, né? E para reforçar, né, que olho vermelho, dor, a diferença da conjuntivite e da uveíte, né? Conjuntivite você pisca, dá uma melhorada, aquele embaçamento transitório, sem nenhuma outra repercussão, a visão não piora, não tem dor, só um desconforto, parece que tem areinha. Geralmente você tem algum outro sintoma, cuidado, né? Isso não é conjuntivite. E mesmo as conjuntivites, tá, Lorena? E o pessoal que está assistindo a gente aqui, existem conjuntivites que deixam sequelas, tá? Conjuntivite virais pode deixar infiltrados na córnea que podem prejudicar a visão de forma definitiva, né? Deixando complicações. Quando a pessoa vê luzes, ela vê desconforto, assim, vê a luz se espalha, porque entra nessas regiões onde ficaram cicatrizes. Então, isso é comum também, né? O conjuntivite não é algo totalmente benigno. Também não queria fazer isso parecer, né? Quando eu falo de que nem toda olho vermelho é conjuntivite, mesmo as conjuntivites, algumas delas podem deixar sem sequelas. E a importância da avaliação reumatológica, né? Principalmente também levando em conta fatores familiares, né? Se você tem na família alguém, né, Lorena, com alguma doença reumatológica, algumas delas têm grande repercussão genética, não é verdade? Sim, com certeza. Então, assim, lembrar, né, que a gente fala muito da espondilite anquilosante, mas na verdade ela faz parte de um grupo maior das doenças, que são as espondiloartrites, que aí entra artrite psoriásica, artrite de quem tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite. Então, todas essas artrites, elas fazem muita alteração ocular. Então, lembrar que ficar atento ao seu corpo, né? Lembrar que, será que essa minha dor no joelho, será que essa minha dor nas costas tem a ver com o meu olho que está ficando vermelho de repetição? Então, a gente tem que ficar atento. Então, além da espondilite anquilosante, lembrar das outras doenças, artrite reumatoide, lúpus, que também pode causar. E uma coisa que eu estava lembrando aqui, pacientes reumatológicos que usam os biológicos, né? Ou esses medicamentos que diminuem a imunidade, e qualquer infecção neles pode ser mais séria. Então, neles, uma conjuntivite que pode ser simples, que só observa, só lava e fica bem, neles não. Então, neles a gente tem que tomar esse cuidado, pode fazer uma conjuntivite aí também por algum, que a gente fala, algum atípico, né? Algum micro-organismo que não é muito comum. Então, nesses pacientes tem que tomar esse cuidado. Todo cuidado é pouco em quem usa medicamento imunossupressor, né? Que baixa a imunidade. E lembrar na hora que estiver lá contando para o seu médico da sua dor nas costas,
seus outros sinais, né? Então, se tem olho vermelho, se tem olho seco, acho que isso que é o mais importante, que eu vejo que os pacientes esquecem. É só quando a gente pergunta, ai, nossa, é verdade, né? Então, acho que isso que é o importante. Eu recebi uma pergunta aqui agora, está sempre perguntando assim, o meu vizinho aqui, ele teve não vou falar o nome dele aqui, mas o meu vizinho aqui teve uma conjuntivite e tratou com um colírio chamado Silocorte. E ele queria saber se esse colírio pode ser usado. Bom, primeiro, cada caso é um caso, né? Então não dá para dizer que outra pessoa pode usar o mesmo colírio. Isso a gente até falou no começo, que é um dos casos de complicação à automedicação. Mas só para exemplificar, e pelo gancho que você acabou de dar também, o corticoide ele costuma baixar a defesa dos organismos, né? E algumas semanas atrás eu atendi uma paciente que usava corticoide em altas doses até, com uma baixa defesa e que estava com um quadro de herpes ocular, tá? Herpes ocular, geralmente, a pessoa tem quando está com uma baixa imunidade também. E usar um colírio como esse, em casos como herpes, né? Usar um colírio que tem corticoide, né? Dependendo do estágio, você pode estar agravando. É como tacar gasolina no fogo. Você pode contribuir para que o vírus cresça e tome mais e prejudique mais ainda a sua visão. Então é uma coisa bem séria, né? Não dá para ficar se automedicando sem uma orientação, então, no caso. Bom, eu queria ver se mais alguém tem alguma pergunta, se de repente a Lorena também quiser fazer alguma complementação. A gente já passou um pouquinho do tempo que a gente tinha programado para falar, mas é que a gente começa a falar uma coisa, ou outra acaba se empolgando. E para quem, Né? falar daquilo que a gente vive e gosta, acho que é um prazer e a gente acaba se empolgando e falando mais um pouquinho, né? Eu queria aproveitar, se a Solana me permitir, e falar para o pessoal que está aqui com a gente, que na semana que vem, na quarta-feira, eu vou fazer uma nova live agora com um colega, Dr. Carlos, ele é cardiologista. Nós vamos falar também de alterações cardiológicas que podem influenciar na visão. Por exemplo, uma pessoa que perdeu a visão por alguns minutos, será que ela pode ter um problema no coração? Pode. Nós vamos falar sobre isso também, né? E fica aí o convite para aqueles que puderem participar. Aqueles que estão aí também, que acompanham o meu perfil, eu convido vocês a seguirem o perfil da doutora Lorena. E aqueles que acompanham a doutora Lorena, eu faço convite para que acompanhem o meu canal aqui também, o meu perfil, porque sempre a gente posta algumas notícias interessantes, algumas coisas que com certeza vão ajudar, se não diretamente a você, mas de repente alguém que vocês conhecem, alguém que vocês convivem, tá bom? Lorena, alguma consideração, alguma coisa? Não, gente, eu só quero agradecer, né, a oportunidade de falar desse tema importante, de divulgar mais isso, né, de lembrar para os pacientes que existe essa relação. Então, para ficarem atentos, a falarem mais dos seus sintomas, a observar mais as suas dores, né? E lembrar que ter dor não é normal, então vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo e não se automedicar, né? E não todo olho vermelho não é só conjuntivite, então vamos ficar atento a isso. E cuidado com a hidroxicloroquina, vamos usar somente quando o médico receitar, né? Ainda não tem muitos estudos, mas ainda nada foi conclusivo em relação aí ao coronavírus, né? Eu sei que agora é uma época aí de vale tudo, porque não tem ainda vacina, mas vamos com calma aí, né? Tá joia. Shirley Ferreira. Oi, Shirley, tudo bom? A Shirley eu conheço ela. Shirley, ela está comentando aqui que o emocional, ele também pode influenciar, provocar problemas de visão, por isso que a importância do acompanhamento. Exatamente, né? Na verdade, por isso que eu estou me propondo, e já é a quarta live que eu estou fazendo com especialidade diferente, que nós somos um ser vivo, com diversos órgãos que se interagem. Eu não consigo tratar um olho,
né, apenas, se eu não levar em conta o indivíduo como pessoa. Muitas vezes o emocional é o que faz a pessoa não estar enxergando direito. Existem medicamentos que ela toma, por exemplo, para doença hematológica, que interfere no resultado do meu exame de visão. Então, assim, é importantíssimo o emocional e o organismo como um todo, Shirley, né? A pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que ver. Por isso que o exame oftalmológico, ele é feito com médico oftalmologista. Não é simplesmente em ótica provar um óculos e ver, ou fazer um tipo de avaliação com outro tipo de profissional, tá? Porque a avaliação oftalmológica é uma ótima oportunidade de diagnosticar precocemente doenças que podem levar à cegueira, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, eu só estou precisando de um óculos e descobre, por exemplo, que tem pressão alta no olho, porque eu uso um corticoide porque trata uma doença reumatológica. E se ela não descobrisse, em questão de alguns anos, ela podia ficar completamente cega. Ou então ela descobre que ela está com uma inflamação no olho, porque ela tem uma artrite, que está fazendo erosões na sua córnea, que se ela não tratar, ela vai precisar de um transplante de córnea mais para frente. Então tem muita coisa bacana. A medicina realmente é apaixonante. Tá bom? Obrigado, Shirley, pela colaboração. Lorena, queria agradecer pela tua participação, fiquei muito feliz. A Lorena ela é reumatologista, trabalha com um colega nosso, o Dr. Felipe Griso, que eu tive o prazer de conhecer numa das situações mais difíceis da minha vida, que quando a Karen, que a minha esposa, teve um problema bem grave de saúde, talvez você saiba, Lorena, e eu sou muito grato a ele por tudo. Eu tenho certeza que se você está na equipe dele, é porque você tem uma competência excepcional. E ele já falou muito bem de mim para você. Eu não tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente ainda, em algum momento a gente vai conhecer, mas eu queria agradecer de coração você ter disposto desse teu tempinho para bater esse papo aqui com a gente, tá bom? Tá joia, eu que agradeço a oportunidade. Com certeza, o doutor Felipe falou muito bem de você. A gente sempre acaba pedindo algumas avaliações, né, dos nossos pacientes. E para mim é uma honra estar aqui participando da live e uma honra estar na equipe do doutor Felipe também. Tá bom, gente, um grande abraço. Essa live vai ficar disponível aqui para vocês. Então, se de repente tiver alguém que vocês souberem que tem interesse, pode se interessar pelo assunto, ou se você mesmo quiser rever depois, procura lá no meu feed, ali no IGTV, ou do Dr. da Lorena, que vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, tenham todos uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.